Muito boa noite, vamos lá. Às vezes a gente fala o shiur sobre alguma coisa nova, talvez, né? Uma coisa que, algum tipo de uma mitzvah que a gente não percebia, alguma coisa. No shiur de hoje, eu queria falar sobre uma ideia que não é para acrescentar uma mitzvah nova ou tirar uma verá, alguma coisa, algum mandamento que a gente não conheça. É uma atitude sobre o que a gente provavelmente já, sobre os atos que a gente já faz, e essa forma de agir traz uma diferença bomba mesmo. Deixa eu explicar o que eu quero dizer para vocês e ver se vocês concordam comigo. Here we go. Olha que interessante. A maior construção do mundo, não em metros quadrados, obviamente, porque tiveram outras obras, se a gente procurar na história do mundo, obras muito grandes, mas uma das maiores construções do mundo. Tem uma coisa curiosa, eu estava pensando, quando estava preparando o shiur, uma das obras públicas que terminou muito rápido. A gente, obra pública enrola, né, não dá certo. É uma obra pública, pessoal, que começou e terminou rápido. E, como nossos sábios falam para a gente, mesmo esteticamente, não estou falando de espiritualmente, esteticamente, inclusive, essa é uma obra que está escrito que é a obra mais linda do mundo. Quer dizer, se eu passar numa loja de decoração, se eu passar numa loja de construção, você pode falar, aqui é uma coisa física, lá é uma coisa espiritual, que a gente está se referindo aqui ao Mishkan, ao tabernáculo. Mas estou falando que mesmo esteticamente, mesmo em matéria de decoração, mesmo em matéria de arquitetura, tudo isso, engenharia, foi uma obra que está escrito que é a obra mais linda. Tudo comparado com aquilo é pouco. Às vezes a pessoa fala, puxa, fui num hotel lindo, tal dia. Oh, meu amigo, quando você for no hotel que eu fui, todos os outros se tornam fichinha, por exemplo. Não fui para nenhum hotel assim, não se preocupe. Mas a ideia que tem em relação ao Mishkan, ao tabernáculo, é a mesma coisa. Está escrito que tudo é lindo. Quando alguém vê o Mishkan, fala, olha, Habibi, todo o resto é fichinha conforme a beleza, a finura que tinha no Mishkan. Agora, olha que interessante, pessoal. Como que o Mishkan foi construído? Da onde que tinham verbas para construir um lugar que tinha ouro maciço, dentre outros. Então, está escrito na Torá Kedoshá como o Mishkan foi construído através doação do povo. Fizeram lá doação. Só que no cartão do diner, que tinha doação, eles falaram, olha, eu quero doar. Mas espera aí, para você poder doar para o Mishkan, você tem algumas opções de doação. Hoje é bronze, platino, ouro, né? Daí por diante. Antigamente não, na época do Mishkan, como que era a doação? Está escrito na Torá, eu não vou ler, tem 4 versos, eu vou ler um pedaço de um, está escrito Zahav, Kesef, Nechoshet, ouro, prata, bronze, e tinha lá Techelet, Argaman, outros tecidos. Você quer dar, pode dar linho, pode dar lã, tem materiais de tecidos, ou seja, alguém que queria doar para o Mishkan, ele tinha que fazer um xizinho no item que ele quer doar. Se ele quisesse doar uma coisa não necessária, falar, Habibi, essas são as opções de doação. Você pode aceitar algumas da cartela. Tem 4 psukim inteiros na Torá, pessoal, olhem que curioso, que definem para a gente quais materiais podem ser doados para o Mishkan. Até que é muito curioso que o último verso que fala para a gente o que pode ser doado para o Mishkan, termina o seguinte, Avnei Shoam ve Avnei Miluim. Os últimos 2 quadradinhos de doação do Mishkan eram as pedras preciosas que eram usadas ou no peitoral do Kohen Gadol ou no ombro do Kohen Gadol, que ele carregava algumas pedras preciosas com o nome das 12 tribos. Agora, o Or HaChaim HaKadosh falou o seguinte, olha, eu não estou entendendo o truque de marketing aqui dos psukim dos versos. Começa me falando doa ouro, prata e bronze. Então está numa ordem de mais caro para o mais barato. Aí fala, vai, tecido, tem uma hora que talvez até fale mercadoria devolvida, cheque de terceiros. E a última coisa que chega, pessoal, os últimos 2 itens que constam no Pasuk, depois de 4 psukim, para fechar, Zatorá, pedras preciosas para o peitoral ou para o ombro do Kohen Gadol. Pergunta ao Or HaChaim HaKadosh Rav Chaim Ben Atar, eu não estou entendendo. Se está numa ordem do mais caro para o mais barato, começa com pedras preciosas, depois vai para ouro, prata e bronze, e depois tecidos. Qual que é a lógica da ordem da Torá? Ouro, depois prata, depois bronze, um monte de tipos de tecidos diferentes, e por último, diz a Torá,
pedras preciosas. Não tem lógica aparente nenhuma. Devia começar ou pelas pedras preciosas, né? Diamante, safira, que eram as pedras, e depois ouro, prata e bronze, e depois tecidos. Por que as pedras preciosas estão no fim? O Or HaChaim HaKadosh traz 3 respostas. Eu queria falar para vocês hoje 2 delas, que eu acho que elas têm um denominador comum, interessante, sobre uma midá que a gente sempre fala, e vai falar Bezrat Hashem no shiur de hoje. É o seguinte, o Or HaChaim HaKadosh traz, e para a primeira resposta a gente precisa de um pequeno contexto histórico, é o seguinte, na construção do Mishkan, era o sonho de qualquer instituição do mundo. Iam construir o Mishkan, então, de uma forma ilustrativa, fizeram um dinner, fizeram um jantar, convidaram as pessoas, não somente pessoas muito chiques, o povo inteiro podia participar. Talvez estava sentado mais para frente quem tinha mais para trás quem tinha menos, mas todo mundo podia participar. Quem estava sentado na mesa VIP, quem estava sentado no Mizrach, no pódio, obviamente, os Nessim, os líderes das tribos, aqueles que tinham o poder econômico e também o que ele fala, o que eles falavam, os 12 líderes, todo mundo falava o quê? Amém, Kenei Ratzon. Beleza. Chegam para os 12 líderes, vamos começar o dinner de arrecadação para o Mishkan, e falam para eles, Habibi Adesh, quanto vocês querem doar? Então, olha que interessante, tentar escutar como se fosse a primeira vez, que eu acho que é muito legal, que a gente aprende melhor. Eles falaram, olha, quanto a gente quer doar? Fizeram um consenso, um petit comitê, os 12 líderes das tribos, e falaram o seguinte, tudo o que faltar, nós vamos cobrir. Pessoal, olha que interessante. Obviamente que todo mundo que estava lá bateu palmas e falou, uau, tudo o que faltar, vocês vão cobrir? O mais incrível de tudo é que Moshe Rabbeinu nem falou quanto ia custar, quanto é o budget. Você sabe que o budget é 1 milhão, tudo que faltar você vai cobrir, o máximo que pode faltar é quanto? 1 milhão, no pior dos casos. Vai dividir em 12 e eu sei quanto eu vou doar. Moshe Rabbeinu nem falou para eles, Adesh, quanto ia sair o custo do Mishkan. Todo mundo bateu palma. Aí, tá bom? Então agora vamos para ver quanto vai faltar, a gente precisa arrecadar do resto. Começaram a pegar os cartõezinhos de quanto cada um ia doar, e a Torá conta pra gente, uau, a arrecadação passou do número que Moshe Rabbeinu precisava. Por isso talvez está escrito na Torá, foi a única vez que aconteceu isso, né? Passou do valor que precisava. Nem parecia instituição judaica. Não estava no vermelho. Está escrito na Torá que o valor arrecadado era Dayam Vehoter. Era não só o suficiente, como passou ainda. Tá bom. Chegou, então, o boleto para cada um. Os Nessim foram para casa, esperando o que ia vir de boleto para eles. Chega o boleto, Nassi, Shevet, Reuven, Efraim, Menashe, todos, né? Todas Shvatim, Issachar, Zebulun, vem um boleto, 0. Não para preencher valor sugerido, quanto você quiser, vem 0 e não paga, senhor Caixa, a favor, não aceitar o pagamento deles. Tá bom? O que aconteceu então, diz Or HaChaim HaKadosh? Poxa vida, mas a gente quer participar da construção do Mishkan, ouro, prata, bronze, tecidos. A Bíblia não tem mais, já está tudo completo. Então apareceu depois uma oportunidade que criaram, chamado pedras preciosas. Essas pedras preciosas foi criado uma necessidade depois, que foi inserida no peitoral do Kohen Gadol, ou nos ombros do Kohen Gadol, onde continham o nome nessas pedras das tribos. Inclusive, muito interessante, vale a pena aqui fazer um parênteses curioso, que os líderes das tribos, desses 12 senhores muito importantes e tzadikim, e capazes e tudo de bom, sem dúvida eles eram tzadikim, o nome deles era, o título deles no crachá, estava escrito nesse, líderes das tribos, chefes, os príncipes das tribos. A Torá tira a letra Yud deles, depois desse episódio. O que muda com Yud ou sem Yud? Nesse Im, com Yud, é aquele que, na verdade ele é o chefe da tribo, mas a palavra Nassi também é aquele que carrega, o fato de não ser carregar. Quando tirou o Yud, foi de Nessim para Nissaim, tirou o Yud, perdeu o segundo Yud, então é aquele que é carregado. Olha que interessante, tem uma mensagem curiosa aqui entre parênteses.
olha, não pensem vocês nesse, a Torá está vindo ensinar a gente também, obviamente, que quando a gente participa de algum projeto economicamente, eu estou carregando a Torá. Vocês estão sendo carregados pela Torá. Por quê? Porque deep down, talvez Hashem só mandou a Parnassá para a pessoa na primeira instância para que ele pudesse, dentro dos limites da Halakha, obviamente, ajudar os outros. Então, na verdade, a ideia que tem aqui, pessoal, é que os Nessiim ficaram um pouquinho para trás, houve depois, criou-se uma oportunidade de doação, voltando, que as pedras deles foram do Kohen Gadol, foi doada por eles. Por isso, o dinheiro do Mishkan foi construído com o dinheiro de todo o povo, mas o povo doou tanto que acabou superando as expectativas de todo mundo, e os Nessiim não tinham mais nem lugar, a não ser numa outra necessidade que foi criada depois, que são as pedras preciosas. Então os Nessiim ficaram, vamos dizer assim, com todo respeito a eles que eram tzadikim de novo, foram para a segunda divisão. Tá bom? Downgrade. Agora, foram de AAA, talvez para BBB. Tá bom? Agora é interessante, pessoal. Se a gente for se questionar de verdade do fundo do coração, eu fiquei pensando de verdade, pessoal, é muito difícil essa pergunta. Pensando, sendo sério consigo mesmo. Qual que é o problema? De novo, esses doadores são o sonho de qualquer instituição do mundo. O Rosh Yeshiva, o presidente do hospital, o chefe do orfanato, o chefe da sinagoga, ele sonha com isso. O que ninguém pagar, nós completamos. Qual foi o problema disso? Diz o Ohr HaChaim HaKadosh uma coisa muito interessante, pessoal. Ele fala, olha, Habibi, quando se trata de Mishkan, do tabernáculo, que é o assunto que a gente está conversando agora sobre a construção, não existe o conceito de déficit, dívida, falta. Porque olha que interessante, pessoal, olha a observação. Eu estou adicionando um pouquinho, mas assim que talvez a mensagem. Hashem poderia ter construído o Mishkan sozinho ou não? Óbvio que sim, ainda mais quando o Mishkan se trata do quê? Da casa de Hashem. Você pode falar, óbvio, Hashem pode tudo, óbvio, mas aqui é muito mais. Né? Aqui se trata da casa de Hashem. Se Hashem quisesse do jeito dele, da forma dele, com tudo dele, ele poderia falar, trach. Um estalo, o Mishkan desce. Como está escrito sobre o terceiro Bet HaMikdash, que a gente fala todos os dias na Tefilá, é um passuco da Torá Kedoshá, Mikedash Adonai Konenu Yadecha, o Bet HaMikdash vai cair pronto do céu. Então pergunta ao Ohr HaChaim HaKadosh, por que o Mishkan não veio assim? Por que as pessoas precisam participar na construção do Mishkan? Por que o povo precisou participar? Por que Moshe Rabbeinu pediu para o povo? Qual a resposta, pessoal? Hashem falou, óbvio que eu posso construir sozinho, ainda mais que a minha casa, talvez até ficaria feliz de alguma forma, mas tem um problema aqui. Quando eu construo o Mishkan sozinho, o povo, que participação tem no Mishkan? Zero. Então Hashem falou, eu quero dar a oportunidade do povo participar na construção do Mishkan. Ok. Agora, pessoal, olhem que interessante. Qual foi o erro dos Nessiim? Qual foi o erro? Tá bom, mas eles falaram, a gente vai cobrir todo o custo sem saber qual que é o budget. É algo impressionante e a Torá é taxativamente contra eles. Eles foram de Nessiim, perderam a letra Yud, Hashem fala, olha, segunda divisão. Difícil entender. Não, o contrário, eles falaram tudo que o povo não participar, nós cobrimos. Eles deram a primeira oportunidade para o povo. Podia até pensar assim, os Nessiim foram muito pelo contrário. Olha que interessante. Se eu falo, olha, eu já vi em muitos dinners de instituições, isso aqui. O pessoal fala, olha, o que for doado, eu pago, eu cubro mais metade. Todo mundo bate palmas e fala, Habibi, Abu Sakana, você é o cara. Por que aqui esse tipo de conduta é uma conduta que vai para trás, é negada, é segunda divisão? Talvez a resposta seja, queridos, o seguinte: se alguém chegar para um jovem, vocês podem mudar o exemplo cada um para cada um de nós, mas é um exemplo simples, vai. Se alguém chegar para um jovem e fala para ele o seguinte, Habibi, quem quer sushi? Você já vai começar a levantar da cadeira. Se você falar depois da palavra é grátis, aí não vai nem mais ter cadeira. Agora, ninguém vai falar o que sobrar do sushi eu como. Habibi, presta atenção, fiz aula de Hesed ontem, de ser bondoso. Vai comer todo mundo e se sobrar eu como. Né? Só que gosta de sushi, vai falar, é nós. Se a pessoa
talvez a Torá está falando isso para a gente. Tá certo que os Nessim fizeram foi uma coisa bonita, mas olhando no total foi ruim. Por quê? Porque se os Nessim olhassem para a oportunidade de doar para o Mishkan como sushi, ou como um passeio de iate, ou cada um com o sonho dele, ninguém ia falar, olha, se sobrar eu vou. Habibi, eu vou, se sobrar você vai. Eu sou first come, first serve. Ou, um exemplo mais banana ainda, quando a pessoa está na Mahané, que ele grita, se é que ele faz isso, primeiro no banho. Por quê? Depois que o segundo tomar, já vai ser, se alguém vai conseguir tomar banho, né? Primeiro no banho. Então ninguém fala, depois que sobrar eu vou. Quando é uma oportunidade, a pessoa corre. Inclusive, tem um episódio que é conhecido, se não é que fique agora, do Hafetz Haim. Olha que interessante. Eu não sei se eu conseguiria, se eu fosse ele, obviamente que deve ser por essa mais uma das razões que nós não somos eles. Mas alguém chegou para o Hafetz Haim e falou para ele, Rav, eu conheci tanto a reputação do senhor que eu estou pronto aqui para ajudar a Yeshiva de Radin. O Hafetz Haim ficou muito feliz, falou obrigado. Radin é onde o Hafetz Haim morava, ou se a gente for olhar no Rav Google, hoje em dia é escrito Radun, mas o Hafetz Haim falou muito obrigado. Ele falou, Rav, eu quero doar o budget total da Yeshiva. O Hafetz Haim falou, não. Falou, ou tudo ou nada. O Hafetz Haim, nada. Falou, mas por que, Rav? Falou, olha, porque se você doar o valor total, é muito gentil da sua parte, muita karatatov, mas eu tenho um compromisso com o Bnei Israel. Como assim? Disse o Hafetz Haim para esse senhor, gentil, muito gentil, o seguinte, se você doar tudo, todo o resto não vai ter oportunidade de participar na manutenção da Yeshiva, nos custos da Yeshiva. Eu não posso fazer isso, não depende de mim. Eu não posso tirar a oportunidade dos outros. O que aconteceu com os Nessim foi a mesma coisa. Se os Nessim tivessem visto isso como oportunidade, como sushi, como passeio de balão grátis, eu sou o primeiro no banho, não ia falar, se sobrar eu completo tudo. Apesar de ter sido nobre, ficou devendo algo muito grave, e por isso que eles foram para a segunda divisão. Essa é a primeira resposta que o Ohr HaChaim traz. Por que as pedras preciosas estão por último? Sabe por quê? Porque os Nessim doaram depois que completou. Os primeiros a pular, que falam, olha, eu vou doar 1 grama de ouro, que é tudo que eu posso. Tá, ouro primeiro, prata, bronze, tecido. As pedras preciosas valiam mais. Parece que valiam mais. Mas já que foram trazidas por último, assim, que precisar o completo, Hashem falou, deixa por último, porque na minha ordem de valor, e a Torá foi escrita por Hashem, as pedras preciosas vêm por último. E a segunda, ele traz 3, mas uma segunda resposta que a gente vai abordar hoje, que ele traz, eu acho que as duas têm um denominador comum muito interessante, é o seguinte, olha que interessante, todas as pedras, todo o material usado no Mishkan, olha que Hidush ele fala, foi doado pelo povo, todo, exceto um deles. O material chamado pedras preciosas, essa categoria de pedras, ouro, safira, diamante, pedras preciosas de verdade, caras, foram trazidas de drone. Sério? Já existia a Amazon de drone? Não. Só um exemplo. Qual que era o drone de antigamente? Tinha drone? Não tinha drone no Midbar? Claro que tinha. Os Anania Kavod, as nuvens celestiais, eram o drone. De onde você acha que inventaram o drone? Então, pessoal, as nuvens celestiais eram o drone da época, né? Então, o Ohr HaChaim HaKadosh diz que as pedras preciosas foram trazidas de uma forma milagrosa pelos Anania e Akavod, pelas nuvens celestiais e doadas ao Mishkan. Ou seja, de acordo com essa segunda resposta também, porque as pedras preciosas estão na última posição, ouro, prata, bronze, tecido, e depois de 4 versos de material que possível a doar, pedras preciosas. Do Ohr HaChaim HaKadosh, por quê? Que participação o povo teve nisso? 0. Então, para mim, diz Hashem, quando escreveu a Torá, fica em último lugar. Está lá na último lugar da largada. Ou seja, as duas respostas têm um denominador em comum. A falta de entusiasmo, de participação, de empolgação, ou pouco esforço do povo, dependendo de qual resposta, Hashem falou, na minha lista de valores, isso vai para o fim. Mas, Habibi, o diamante vale mais do que o ouro. Diz Hashem, você tem razão. Mas se eu quisesse diamante, eu poderia ter construído, Hashem dizendo, um Beit HaMikdash, um Mishkan inteiro, só de diamante. O fato que eu pedi para o povo, eu quero o quê? A participação do povo. De acordo com a primeira resposta, eles falaram o que falta é o completo.
Quer dizer o quê? Tá bom, qual a empolgação que eles tiveram? Se sobrar sushi eu como? Ninguém fala isso. E de acordo com a segunda resposta que as pedras vieram nas nuvens celestiais, olhem que espetacular, qual a participação do povo? Nada. Então Hashem falou para mim, o ouro, a prata, o bronze, inclusive o algodão que foi trazido, por quem podia trazer algodão, vale mais do que as pedras preciosas. Por isso que as pedras preciosas estão atrás. Quer dizer, na ordem de Akadosh Baruch Hu, o valor do mercado, o valor da bolsa de valores não é exatamente o mesmo valor que aparece na Torá Kedoshá. Fiquei até pensando, e acompanhe junto comigo, qual é a única, não sei se já pensaram alguma vez sobre isso, eu nunca vi isso escrito, mas eu escrevi aqui na minha folha do shiur, então agora está escrito, tá bom? Qual é a única coisa do mundo que Hashem não tem? De novo. Qual a única coisa do mundo que Hashem não tem? Livre-arbítrio. Tá certo? Foi falado aqui livre-arbítrio. No contexto, prestem atenção, ouro ele tem, saúde ele tem, além de doenças, tudo. Longevidade, tudo Hashem tem, continentes, oceanos, tudo. Pessoal, olhem que master. A única coisa do mundo que a Kadosh Baruch Hu não tem, foi falado aqui livre-arbítrio, mas eu acho que é a mesma coisa, é o quê? A nossa escolha. Mesma coisa, livre-arbítrio, nossa vontade. Olhem que interessante. Quando alguém dá alguma coisa para Hashem, e ele dá, como a gente fala em português, meia boca, mal dado. O que a pessoa está dando para Hashem? Óbvio que, de novo, pessoal, é importante notar isso, Hashem considera 0,00001 de vontade, tá certo? Mas vamos tentar olhar um pouquinho melhor, a gente sempre quer crescer na vida. Quando alguém dá alguma coisa, assim, mal dado, tenta imaginar, óbvio que Hashem aprecia tudo de novo, mas fala, olha, Hashem fala, eu já tenho tudo. A única coisa que você podia ter me dado, Hashem, dizendo é o quê? A boa vontade. Se você me dá de má vontade, Habib Hashem diz, eu tenho ouro, prata, bronze, eu tenho tudo. A única coisa que o ser humano pode dar para Hashem é a empolgação, a vontade, o entusiasmo em fazer alguma coisa. Porque, inclusive, queridos, quando a gente coloca tefilim de manhã, por exemplo, Hashem também... O que Hashem ganha quando a gente coloca no tefilim? Hashem podia criar robôs, ir lá na Microsoft, criar robôs, e colocar tefilim todo dia, robô. A ideia que tem aqui é a vontade, a empolgação de fazer alguma coisa. A minha vontade Hashem não tem. Uma vez que Kadosh Baruch Hu me criou, ele não tem a minha vontade, por causa do livre-arbítrio. A única coisa que Kadosh Baruch Hu não tem, possivelmente, é a nossa escolha, a nossa empolgação, a nossa vibração em fazer alguma atitude. Inclusive, tem uma Gemara no Tratado de Ketuvot, na página 103b, a Gemara conta o seguinte. Olhem o valor da vontade. Rebbe, ou Rabi Yehuda Nassi, aquele que compilou as Mishnayot, todas as Mishnayot, quando ele faleceu, saiu uma Bat Kol, uma voz celestial, uma mini profecia, a gente chama de Bat Kol, uma profecia assim, visível, e falaram o seguinte, todo mundo que estava no bairro de Rebbe Yehuda Nassi, naquele momento que ele faleceu, Muftach lo shel ben olam haba. Essa pessoa está garantido no passaporte, traz o passaporte, já que o visto para o olam haba, para o mundo vindouro. Beleza. Continua a Gemara dizendo, interessante, que havia um tintureiro lá, não sei se ele era japonês, tinha um tintureiro que morava lá na vizinhança de Rebbe, e justo naquele dia ele não veio. Ele foi comprar alguma maquininha, alguma coisa, um pigmento lá para a loja dele, e naquele dia ele não veio. O que aconteceu com aquele tintureiro? Ele escutou que todo mundo que estava presente tinha Olam Haba, só por estar presente junto com o Rebbe presenciar a ida de Rebbe desse mundo para o Olam Haba. Então todo mundo lá tinha Olam Haba, ele falou, mas e eu? Eu vim aqui segunda, terça, quarta, um dia que eu não vim. Não tem um limite de faltas, não tem uma tolerância? Então está escrito que esse tintureiro, a Gemara conta para a gente em Ketuvot, ficou muito mal, ele ficou triste demais, não vou contar o que ele fez, mas ele ficou muito chateado, vamos falar assim, tá bom? No momento que ele ficou muito chateado, conta a Gemara para a gente, Yatzah Bat Kol, saiu uma voz e falou, o tintureiro, Haukoves, esse tintureiro, Mezuman Lechai Olam Haba. O que a gente aprende daqui? Diz Rav Avigdor Miller, olhem que bomba, que às vezes, no caso aqui, a vontade é igual ao ato. Por quê? Porque
O Olam Abba foi prometido para quem? Para quem estava presente. Hashem não mudou de ideia. Mas o tintureiro queria tanto estar presente, quando ele demonstrou isso, é igual que se ele tivesse presente. Porque de fato, queridos, volta à nossa ideia inicial. A única coisa que o homem, a mulher, o ser humano pode dar para Hashem é a vontade dele. O resto tudo a Kadosh Baruch Hu tem. Então Hashem não tem influência sobre o nosso estado de espírito? Hashem pode ter influência sobre o estado de espírito da pessoa, óbvio, mas quando a Kadosh Baruch Hu criou o mundo, ele criou o mundo de uma forma que, respondendo a pergunta se Hashem tem influência sobre o nosso estado de espírito, que ele falou, eu não influencio. O livre-arbítrio da pessoa tem que ser sempre 100% dela. A pessoa pode fazer a maior atrocidade do mundo ou não. Obviamente, se envolver outras pessoas, Hashem tem que fazer alguma atitude para a pessoa não passar do que quem deveria passar por isso ou passou por isso, né? Se a pessoa não tinha que passar por isso. Quer dizer, que se eu vou machucar alguém, por exemplo, e essa pessoa não merece passar por isso, então talvez eu vou tropeçar. Mas não vai acontecer um milagre que de repente vai abrir o mar ou alguma coisa. O livre-arbítrio da pessoa, ele é 100% dado nas mãos da pessoa. Quando Hashem criou o mundo, ele fez um esforço muito grande e falou, se o homem quiser olhar para cima, Deus me livre, e gritar bem alto, Deus não existe, não vai chover canivete sobre ele. O livre-arbítrio do homem é 100%. Olha que interessante. A única coisa que a pessoa pode oferecer é a vontade dele. E olhem que espetacular, pessoal. Quando eu vi isso, eu falei, uau, de verdade, tem que colocar um babador. Olhem como a Torá encaixa tudo. Tem uma yeshiva em Brooklyn, Nova York, chamado Torah Vadat. Um dos rabanim de Torah Vadat era chamado Rav Gedalia Shor. Ele tem um livro chamado Or Gedalial. Pessoal, ele fala algo nada mais, nada menos do que monumental. Ele fala o seguinte, Akedat Yitzhak aconteceu ou não aconteceu? Claro que não. Se a gente viu que Yitzhak estava andando por aí, é impossível que Akedat Yitzhak aconteceu. Agora, por que Akedat Yitzhak não aconteceu? De novo, se Akedat Yitzhak era tão importante, por que não aconteceu? Pessoal, olhem que master, olhem o que ele fala, que precioso. E, na verdade, eu não quero nem contar, eu vou falar para vocês. A razão que Akedat Yitzhak não foi necessária depois, na verdade ela era necessária, então por que Hashem, entre aspas, mudou de ideia de alguma forma? Avram Avinu leakriv Yitzhak, a razão que Avram Avinu não precisou de fato sacrificar Yitzhak conforme a ordem de HaKadosh Baruch Hu Bepor. Por quê? Que Avram Avinu, escutem com 4 ouvidos, Machshavato Pa'al Keilu Asa et Akedah Lemase. Quando Avram Avinu falou, eu quero muito fazer a Akedat Yitzhak, para Kadosh Baruch Hu é chamado o que ele fez. Por quê? Porque, de novo, se Hashem quisesse a Akedat Yitzhak, ele podia ter feito, pegado um Yitzhak, nascido e matado. A Kadosh Baruch Hu queria o que de Avram Avinu? A vontade, a devoção para Kadosh Baruch Hu. No momento que Avram Avinu tinha essa devoção máxima, diz Rav Gedalia Shor, Zichron Libracha, não tem mais necessidade. Então, pergunta Rav Gedalia Shor de novo. A pergunta que eu fiz faz 2 minutos. Akedat Yitzhak aconteceu ou não aconteceu? Não. Claro que sim! Porque a vontade de Avram Avinu é igual ao ato. Foi o que a gente acabou de falar. Por isso que nós falamos inúmeras vezes nas Tfilot, a Kadosh Baruch Hu lembra da Akedat Yitzhak. Escuta o shofar, lembra da Akedat Yitzhak. Em inúmeros momentos a gente fala, Hashem, lembra o mérito de Akedat Yitzhak. Habibi, qualquer ser humano em sã consciência fala que Akedat Yitzhak nunca aconteceu. Diz pra gente, Rav Gedalia Shor, certeza que aconteceu. Porque o fato de Avram Avinu querer sacrificar Yitzhak ao máximo, isso já é chamado para Kadosh Baruch Hu, que a Akedat Yitzhak aconteceu. Por isso que Hashem falou para Avram Avinu, Alta aslo meu nem encosta em Avram Avinu falou, por favor, Hashem, deixa eu só encostar a faca nele. Não, só tocar nele. Hashem falou, não. Por quê? Porque Hashem falou, para mim, Habibi, você já fez a Akedat Yitzhak. Porque a sua vontade é igual o Maase, é igual o ato. Se eu quiser muito, amanhã eu vou no Cris. Dorme até 10 da manhã. É isso que eu ia falar. Eu não quero nada. Eu ia perguntar isso. Muito bem. Então eu estou virando profeta, já estou lendo, acontece comigo direto, já estou lendo o pensamento de vocês,
eu quero muito, eu quero muito. É que nem aquele cara que fala assim, eu quero muito sushi. Ele levanta e come, não tem ninguém que quer muito sushi. Ele nem fala, ele vai comer direto. Agora, até onde vai isso? Simples. Olhem como as coisas encaixam, que bomba. Está escrito na Gemara em Kiddushin, uma pessoa que ele quer muito fazer um mitzvah. E Hashem faz um scanning na cabeça dele e fala, olha, ele fez. Só que tem um problema. Qual o problema? Choveu uma tempestade. Ele não conseguiu sair. Então, se a pessoa quis fazer uma mitzvah e teve um imprevisto total, a Kadosh Baruch Hu considera que ele fez a mitzvah. Ah, mas ele não fez. A resposta é o chute de hoje. Como assim ele não fez? Para mim, maiúsculo, Hashem dizendo, claro que ele fez. Porque tudo que me interessa é a vontade. Todo o resto diz Hashem, eu já tenho. O contrário, a vontade de uma coisa boa. Negativa. Ótima pergunta. E se a pessoa tiver a vontade de uma coisa negativa, diz Agmará no mesmo lugar, no Tratado de Kiddushin, nesse caso, Hashem é tão gentil que ele não considera. Isso aqui é chamado Rachamim de Hashem. Isso é piedade de Hashem. Isso é uma coisa acima da natureza. Mas a nossa ideia do shiur, ela ainda continua. A vontade da pessoa é igual uma ceia. Que da Yitzhak, no fundo, deep down, sim aconteceu no mundo de Akadosh Baruch Hu. E no nosso mundo também. Quer dizer que, obviamente, mesmo que Yitzhak não faleceu, como a gente explicou até agora. Quer dizer, o simples fato que uma pessoa cumpre mitzvot. E a gente pergunta para ele, justo um jovem me perguntou isso hoje, Rabino, a gente cumpre mitzvot porque a gente entende ou porque a Morá ou meu pai me ensinou? Estava preparando o shiur já faz alguns dias, eu falei, uau, é verdade. Depende. Uma pessoa com 5, 6, 10 anos de idade, talvez 15, pode ser? Ele faz porque o Abba mandou ou a Ima ensinou. Ou porque o Moré ou a Morá ou o Rav ensinaram. Agora, a pergunta é o seguinte, quando eu tenho 20 anos, quando eu tenho 15, quando eu tenho 30, quando eu tenho 40, eu tenho 119 anos de vida, 120 pelo menos com saúde. Pergunta para a pessoa, por que você faz tal coisa? O que ele responde? Assim, sei lá, levanta o ombro e faz assim. Eu já perguntei para alguns jovens, eu gosto de fazer de vez em quando alguns cobaias, eu não conto para eles que são meus cobaias, mas Habibi, por que você jejua em Yom Kippur? Meu pai jejua. Como você tem 20 anos de idade? Eu fico feliz que você respeita seu pai, mas por que você jejua? Sei lá, meu pai jejua, então eu jejuo. Peraí, cadê a vontade de ser alguma coisa aqui? Só porque ele faz, eu faço. A única coisa que eu posso dar para Hashem não é não comer. Óbvio que eu não gosto de não comer. Mas eu escolhi não comer porque a Kadosh Baruch Hu mandou. Não porque meu pai fez, não porque a Morá me ensinou quando era pequeno. Igual que na vida a pessoa anda de velotrol, depois anda com 2 rodinhas, uma rodinha, bicicleta, moto, carro, Tesla, espaçonave, a pessoa vai progredindo. Nas mitzvot não pode ser a mesma mitzvah, queridos, com 6 anos de idade, 60 e 120 anos de idade. Tem gente, queridos, no mundo físico também, que usa o tzitzit, ele no Brit Milá dele usava tzitzit. Deram um tzitzit para ele, o cara está com 20 anos de idade, 15 anos, o tzitzit dele vem até aqui, não chega na costela dele, né? Então, de novo, as mitzvot também tem um negócio assim, se eu faço mitzvah hoje, igual que eu uso o tzitzit de 20 anos atrás, tem alguma coisa faltando. Eu acho que isso responde, eu já escutei muitas vezes isso, e é normal às vezes, mas um pouco a gente tem que cuidar para isso não acontecer e tem que passar o remédio correto. A pessoa fala, olha, Rabino, eu estou com 35, 40, não sei exatamente quando chega a crise, é mais ou menos nessa época, está meio vazia minhas mitzvot. Eu faço mitzvot, mas não sinto nada. É verdade, porque as mitzvot próprias, Hashem já tem elas. A única coisa que eu posso dar para Kadosh Baruch Hu é a vontade com a qual eu faço. Então, por exemplo, olha, eu já fui no Shabbat, falei Kabbalat Shabbat, talvez 30, 40, 90 anos de vida. Eu nunca na vida senti uma ruhaniut, uma espiritualidade sexta-feira à noite. Espera aí, está faltando alguma coisa. Porque para falar Lecha Dodi, Hashem tem gravador lá em cima. Ou qualquer outro que seja a melodia. Quando que eu posso cobrar de mim mesmo sentir alguma coisa? Amidá. Será que alguma vez eu terminei a Amidá e falei, estava do lado de Hashem, de verdade eu senti que eu estava falando com Hashem. Uma mulher quando acende as velas de Shabbat, ou quando faz tefilá, qualquer momento, fecha o olho, é 12 segundos, é 24, é 40 segundos, não precisa ser horas.
puxa vida, aquele momento que eu acendo as velas de Shabbat, obviamente tem que acender antes do horário, tem que ter acendido 20 segundos antes para ter esses 20 segundos, que eu sei que não é fácil, mas é parar e falar, uau, eu estou com Hashem. Essa é a nossa participação, porque de fato, sem desmerecer, Deus me livre de nenhuma mitzvah, mas as velas acesas a Kadosh Baruch Hu pode ter sozinho. A nossa participação é isso que conta para Kadosh Baruch Hu. Rav Dessler fala que uma pessoa que continua fazendo as mitzvot, igual a Morá ensinou para ele, sem nenhuma empolgação, aperta play e vai, aperta stop, para, aperta play e vai, aperta stop, para, sem vida, pessoal, isso na verdade deixou a desejar. E é por isso que diz Rav Dessler que vem essa crise do vazio. Por que eu faço mitzvot quando eu estou com uma certa idade? Porque eu nunca investi em procurar ter um pouquinho de calor de verdade para fazer as mitzvot, um pouquinho de entusiasmo. Eu sempre lembro, meus alunos não aguentam mais escutar, quando estava na Yeshiva sempre falava isso, Rav Moshe Feinstein nunca encostou os ombros aqui atrás assim na cadeira. Ficou assim desleixado. A Moshe Feinstein sempre, melhor dizendo, ele sempre estava correto, com os ombros aqui em cima. Nunca você via a Moshe Feinstein deitado na cadeira quando estudava o Gemara. Eu não sei em outros momentos, não foi falado, não posso falar para vocês, mas nunca se pegou a Moshe Feinstein, né, o grande Rav Moshe Feinstein, e eu acho que esse é um louvor dele, talvez seja o louvor dentre outros, importante, porque o que isso mostra para a gente? Quando eu estou comendo, eu não adormeço. Quando eu estou jogando taule no celular, 1 da manhã eu não adormeço. Quando eu abro minha Gemara, depois de 30 segundos eu bocejo 20 vezes. Isso mostra aonde está a minha vida verdadeira. Pessoal, olhem que monstro. Assim disse Rav Dessler para a gente. Rav Moshe Feinstein estava sempre sentado de uma forma correta, distinta na cadeira quando estudava Gemara. Talvez quando comia chunto, não sei se era assim, mas quando estudava Gemara era. Por quê? Porque quando a gente gosta de alguma coisa, a gente faz isso com 5 estrelas. E eu acho que já que a gente está falando de entusiasmo, empolgação que a gente pode dar para Hashem, tem um ponto que é super importante, é o seguinte: por que entusiasmo é tão importante para Kadosh Baruch Hu? Fora que é a única coisa que a gente pode dar para ele, que seja um grande hidush que a gente falou hoje, mas talvez a resposta também seja que tudo o que a gente gosta, a gente faz com zrizut, com empolgação. Se eu quero saber o que eu gosto e o que eu não gosto, é só ver o que eu faço com empolgação. É simples. Se uma pessoa está com sono, encostam nele para uma coisa que ele precisa fazer, o que ele gosta de fazer, ele vai acordar imediatamente. Tudo que eu gosto, a pessoa acorda. Inclusive, pessoal, a pessoa está dormindo. Ele fala, mas eu acordei no meio da noite, está morrendo de fome. Habib, se acordou para comer? Sim, por que não? Quer dizer, se a pessoa pode estar... mas chegou acabada. Não existe isso, queridos. Quando a pessoa tem alguma coisa que ele quer, ele é capaz de levantar da cama. Ou seja, a empolgação demonstra o quanto a gente valoriza a coisa. Ou seja, se eu preciso fazer alguma coisa arrastada, o que isso fala? O que isso fala sobre mim? Que é isso que eu não gosto. Todo dia que eu vou para a escola eu vou arrastado. Tarefa difícil. Difícil um jovem todo dia para a escola. Cansa. Alguns dias eu vou arrastado. Normal, porque todo mundo é ser humano. Mas tudo que eu faço arrastado é porque eu não gosto. Tem remédio? Não sei, não é o assunto de hoje. Mas estou falando só o inverso. Como que eu sei do que eu gosto? É só olhar onde está a minha empolgação. Por isso que entusiasmo é um sinal de vida, de desejo, de curtir, de ir para frente. Agora, e se eu não gosto, pessoal? Se eu não gosto, e olha que interessante, uma pessoa quando ele não gosta de uma coisa, ele fica completamente apático, aquele frio. Olhem que bomba. Qual é o único termo que a Hashem fala sobre o pior povo do mundo que tem uma mitzvah, se soubéssemos quem ele é, não sabemos, de aniquilar, Amalek. Qual o único termo, o único adjetivo que a Hashem fala para a gente sobre esse povo? Kar, frio. Asher karecha baderech, kar, gelado. O único adjetivo que tem sobre Amalek, que é o símbolo do pior, é frio, é apatia, é falta de vida. É isso mesmo. Agora, tá bom. E olha aqui que é indiferença, me permitam. Olha aqui que é indiferença, queridos. Tem um Urashi de uma palavra, que para mim esse é o Urashi mais extravagante da Torá inteira. Quando o povo está saindo do Egito, Makat Bechorot, últimas das 10 pragas, está escrito que, para mim, as pessoas leem esse Urashi como um Urashi. Hazakobaruch, Rabi Hanina Menekashomer. Pô, para mim, de tirar o chapéu.
Está escrito que Paró levantou no meio da noite para procurar cadê Moshe e Aharon, para falar para eles, olha, Habibi, vai embora, está todo mundo morrendo. Eu tenho medo de eu morrer, disse Paró. O que Rashi fala? Que Paró levantou, diz Rashi uma palavra, mimita toda a cama dele. O que Rashi está vindo ensinar para a gente? Quanto apático a pessoa pode ser. Paró passou por 9 milagres, 9 meses de milagres ininterruptos. O que ele fez em Makat Bechorot? Foi dormir. Vayakom Paró mimitato. Como que ele foi dormir? A pessoa que é apática, não existe a pergunta como. A pessoa que é fria, ao contrário de entusiasmo, não existe como. Para mim esse é o Rashi mais monstro que tem na Torá. Vayakom Paró, diz Rashi, da onde ele levantou? Da cama dele, algo impressionante. Agora, tá bom. O que eu faço? Como que eu faço então o Lemassé? A gente sempre fala no shur para ficar prático. Como que eu faço para ser entusiasmo? Para ter entusiasmo na minha vida? Eu não gosto, não tenho entusiasmo. Na verdade, Rahamim contou para a gente, não que eu acho, mas Rahamim contou para a gente, eu também acho, porque a gente aprende Rahamim, a gente acaba achando assim. Vai tudo de acordo com a Torá, e a psicologia talvez também hoje em dia, de fora para dentro. Eu não tenho muita mão dentro do meu coração. Eu tenho muito mais mão, muito mais sensibilidade de fora. Eu posso gargalhar para ficar feliz. Eu posso ficar reclamando para ficar triste. Se eu agir com empolgação, com entusiasmo, de forma artificial, 1, 2, 10, 20 vezes, são alguns livros da nossa literatura judaica que dizem que vai de fora para dentro. Mas eu não tenho empolgação. Pula, Habibi. Começa a pular. Você vai ter empolgação. Quando o personal vem em casa e manda fazer 20 polichinelos, se é que você faz 10 pelo menos, então aqueles 10 tem que ter uma vida, senão não sai do chão. É fazer polichinelo com alguma coisa, com algumas mitzvot, isso vai de fora para dentro. E tem mais um conceito importante aqui, queridos, que vale a atenção. Todo Yehudi tem que ter uma mitzvah, que essa mitzvah ninguém tira dele. É uma mitzvah, que essa mitzvah é o meu show. Cada pessoa gosta de alguma coisa. Todos nós temos que ter uma mitzvah, que essa mitzvah ninguém tira de mim. Inclusive a Gemara fala no Tratado de Shabbat, na página 118b, Rav Nachman, por exemplo, ele fala o seguinte: certeza eu vou ser recompensado por ter comido 3 refeições no Shabbat. Rav Nachman não colocava tefilin, porque ele falou: vou ser recompensado por 3 segundot no Shabbat. Rav Yehuda falou: eu vou ser recompensado porque eu fiz tefilá com kavaná, rezei com calma, direito, concentrado. Ele não, Rav Nachman não fazia um kippur, não estudava a Torá. Rahamim me explicam para a gente que eles escolheram uma mitzvah, que essa mitzvah é minha mitzvah 6 estrelas. As outras são 5 provavelmente, mas essa é a mitzvah 6 estrelas. Todo Yehudi tem que ter uma mitzvah em especial, que essa mitzvah, em especial não, uma mitzvah, que essa mitzvah é minha mitzvah e dessa daqui é minha mitzvah. Eu gosto dessa mitzvah. Cada um gosta de outra em especial, e Hashem criou a gente assim, é espetacular isso. E primeiro passo a gente falou, vai de fora para dentro. Segundo, escolher uma mitzvah. E o terceiro passo, pessoal, quando se fala de entusiasmo, é o seguinte: uma das coisas mais interessantes, ótimas e piores. Na vida, a gente se acostuma com tudo. Tem um livro, eu demorei para achar, eu tive que ir em algumas livrarias, tem outros em muitos idiomas, tem um psicólogo que passou pelos campos, chamado Viktor Frankl. Pessoa muito inteligente, e não que precisa das nossas camas, mas é bom a gente saber isso. E ele conta no livro dele que a dificuldade dele dormir naquela madeira, que ele falou que nem pode chamar de cama, na primeira noite, é muito difícil. Sem travesseiro, lotada, com gemidos, luzes apagadas. Era algo amedrontador, dizia ele. 9 pessoas dormindo naquele mesmo quadradinho. Ninguém podia se mexer. E disse ele, no inverno, quando a gente chegou lá, nós tínhamos 2 cobertores para 9 pessoas. E ai de quem usasse o sapato como travesseiro, porque se qualquer policial visse isso, a pessoa era morta de imediato. Então ninguém usava. Não tinha nem como encontrar uma posição para dormir. Só que ele falou, muito interessante, que em 1 ou 2 dias não tinha mais questão. Estava todo mundo dormindo.
naqueles mesmos centímetros, com aqueles mesmos 2 cobertores, com aquelas mesmas 9 pessoas na cama. Como é possível? Disse Viktor Frankl, a pessoa é capaz de se acostumar com tudo, mesmo com a coisa mais difícil do mundo. E já que é assim, a gente se acostuma com tudo, pessoal. É normal isso, mas eu acho que se a gente lembrar quanto algumas pessoas fizeram para ter o que a gente tem, talvez tinha que pular de verdade de alegria, pessoal. Eu talvez já falei para vocês uma vez, mas eu preciso sempre repetir isso. Rav Ovadia Yosef Zichron Libraha, eu li isso em alguns lugares, e tinha um set eu digo, um garfo, uma faca, uma colher e um prato de carne, um garfo, uma faca e uma colher e um prato de leite, para a família inteira. Hoje em dia tem prato de carne, prato de leite, prato de Shabbat, prato de Pesach, prato de Sukkot, prato de Purim. Pessoal, imagine, tinha um prato, não podia fazer a seudá, a revisão de Shabbat todo mundo junto, comia um, lavava o prato e passava para o outro. Ter prato é um zehut, é de verdade, é vibrar por ser um Yehudi. O que ser Yehudi? É um monte de responsabilidades, eu concordo com você. Mas quantas vezes, queridos, as pessoas queriam ser Yehudi e tinham que ser Yehudi dentro de um bueiro? Porque fora, se alguém visse, eles eram mortos. É um zehut isso. Isso merece uma empolgação. Tem que não se acostumar com tudo, de verdade. O Rebbe de Tzantz conta, no livro dele, tem um livro espetacular, pessoal, todo mundo tem que ler. O livro do Rebbe de Tzantz, quando ele passou pela guerra, ele conta que um dos dilemas dele, pessoal, olhem o mérito que a gente tem. Shabbat, uma vez. Ele tinha um pedaço de pão. Ele tinha um dilema. Será que eu como esse um pedaço de pão para não jejuar no Shabbat? Porque no Shabbat não se pode jejuar. Ou, por outro lado, é melhor não comer. Por que não comer? Porque eu não tenho água para fazer Netilat Yadayim. Será que é melhor comer sem Netilat Yadayim para não jejuar? Ou por outro lado, é melhor nem comer, porque eu não posso comer pão sem fazer Netilat Yadayim. Naquela época, diga-se de passagem, o garçom não era um posek halakha que falava que todo pão era mezonot. Mas olha que interessante, pessoal. O pão é mezonot? Olha que interessante. Eu quero... É amotzi? Então não vou... Desculpa. Pão é amotzi? Então não como. Olha que interessante. Ficou na dúvida, eu não sei qual foi a decisão dele, mas o dilema dele é, pessoal, olha o zehut de poder fazer Netilat Yadayim para comer um pão, é verdade. E deep down, galerinha, com isso a gente vai no nosso estágio final do shiur. Todo mundo, a gente tem milhares de vontades dentro da gente. E a gente de verdade, quando quer alguma coisa, ninguém para a gente. Não vou contar para vocês sobre Einstein, não vou contar para vocês como descobriram a lâmpada, o telefone, mas um episódio bem simples e banal, vou contar para vocês, como a gente vê como que a gente tem vida de verdade dentro da gente quanto a gente quer. Minha filha me contou que ela mora em Israel, minha filha Leia, e ela me contou o seguinte: Abba, sabe o que aconteceu com minha amiga? Eu falei que ela estava com 3 filhos, lá não anda com babá e toda a entourage, só a mãe com 3 filhos. E de repente os filhos entraram no Rakevet, metrô, subway, e a porta fechou e a mãe ficou fora com quem? Hashem. Os 3 filhos dentro. O que uma mãe faz nesse momento? Eu falei, uau! Já tinha acontecido a história. Eu falei, Leia, o que aconteceu? Falou, Abba, o que aconteceu? Eu falei, não sei, ela pegou o próximo metrô. Ela falou, claro que não, Abba. Uma mãe vai esperar o próximo metrô? Eu falei, o que ela fez? Ela correu até a próxima estação para pegar os filhos na próxima estação com uma pessoa muito gentil que estava esperando ela fora na próxima estação, imaginando que a mãe ia chegar até lá. Não chegou junto com o trem, porque é uma história de ficção, mas quase junto. Pessoal, um ser humano, quando quer alguma coisa, tem vontade, quase com um pulo chega até a lua. Tem gente que é ao contrário. Alguém me contou, é verdadeiro, não vou falar quem, porque... que ele falou assim, olha, eu tenho um colega que ele só compra pijama com bolso. Falei, por quê? Ele falou, para nem precisar tirar o controle remoto do bolso, para não apertar o botão, para não esticar a mão. Então o pijama tem que sempre ter bolso, para sempre dar controle remoto, não precisar, lo alechem velo arenu, esticar a mão. Pessoal, é o cúmulo da preguiça. E com essa história nós terminamos com empolgação total. História verdadeira. A história se passa em 2008. Havia um jovem, a história verdadeira e o nome também. Por isso que eu não vou falar sobre o nome.
um menino chamado Brian, nos Estados Unidos. Ele estava estudando e estava num centro de estudo, de aproximação, estava estudando, e o professor dele viu que alguns ascendiam, outros não, esse menino não estava indo muito para frente. Até que o professor falou o seguinte, olha, 3 anos depois, eu quero, como missão, esquentar o coração desse menino de alguma forma. Então ele falou 3 anos depois, em 2011, eu vou levar esse menino com alguns outros meninos que, vamos dizer, entre aspas, merecem, e mesmo que esse Brian não merece, para Israel. Aquela viagem na faixa, paga $100 e fica lá um mês e come, bebe, etc. e tal. É uma instituição que esse Rav coordena, chamada Meor. Beleza. Levou os adultos, quer dizer, esses jovens, né, adultos, assim, 18, 19, 20 anos, passar 10 dias em Israel, para ter alguma certa ligação com alguma coisa de espiritualidade. Então, no fim da viagem, eles sentavam em roda e cada um dava o parecer dele da viagem. Alguns falavam, olha, eu quero mudar isso, quero fazer isso e tal. E aí chegou a vez de Brian e falou, olha, eu também quero fazer alguma coisa, todo mundo vai fazer, pega a mão, não fazer, eu também quero escolher alguma coisa para fazer. Aí falavam para ele, o que você escolheu, tudo que você viu, a gente participou da semana, Tefilin? Falou, não. Shabbat? Não. O que você quer? Falou, olha, eu não vi ninguém aqui fazer isso, mas eu vi um pessoal usando uma roupinha com uns fiozinhos para fora, tzitzit. Então eu recebi sobre mim usar tzitzit. Falaram para ele, Habibi, tzitzit é o dia inteiro. Você coloca 1 minuto e tira, tzitzit é muito difícil. Falou, olha, eu decidi usar tzitzit, eu vou usar tzitzit daqui para frente. Brian volta para os Estados Unidos, Israel para os Estados Unidos, ele chega em Nova York, ele volta para casa e ele chega um pouquinho antes de Tisha B'Av. Então antes de Tisha B'Av ele fala para a mãe dele, eu quero ir para a sinagoga. Eu fui no Kotel, eu vi que é o Kotel, eu vi a perda, eu quero ir para a sinagoga. A mãe dele fala para ele, olha, a sinagoga que eu costumo ir, vem comigo. Aí ele fala, mãe, esse tipo de sinagoga, depois do que eu não estou pronto de ir. Não que eu vá muito na sinagoga, nem pretendo muitas vezes, mas hoje eu quero ir em lembrança ao muro das lamentações que eu vi em Israel. Então a mãe fala, olha, então vamos em outra sinagoga. Falou, tem que ser uma ortodoxa. Então a mãe falou, tá bom, vou te levar. Eles entram num outro Bet HaKnesset, perto da casa deles, não que a mãe frequentava, e o menino está andando e ele vê na parede algo que faz ele parar. O nome do avô dele. O que é isso, mãe? Você nunca me contou que o vovô participou de uma sinagoga? Que ele ajudou na construção? A mãe fala para ele, é verdade, nunca te contei. E os dois estavam parados, olhando a placa, passou um senhor de bastante idade do lado e ficou olhando para eles. Falou, olha, aconteceu alguma coisa com vocês? Só aqui da sinagoga. Falou, não, a gente está olhando essa placa que é do meu avô. Ele falou, seu avô? Falou, sim. Falou, eu conheci ele. Falou, sério? Me conta alguma coisa sobre seu avô. Perguntando o Brian para esse senhor no CNIS. Falou, seu senhor, ele é uma pessoa muito especial. Ele gostava muito das pessoas. Falou, tá bom, isso é, todo mundo fala isso, mas tem alguma coisa mais específica do meu avô? Fala assim, a mitzvah de tzitzit. O seu avô era um homem que fazia tudo por uma mitzvah, pela mitzvah de tzitzit. Quando ele via algum jovem, ele tinha alguma forma de ajudar, de dar um tzitzit, de explicar, era trazer gente para falar tzitzit, era doar tzitzit, era explicar a mitzvah de tzitzit. Olhavam para o seu avô, parecia um tzitzit ambulante, ninguém aguentava mais escutar a palavra tzitzit dele, era só tzitzit o dia inteiro. E cada vez que alguém usava um tzitzit que ainda não estava usando antes, seu avô incentivava, o seu avô sorria como uma criança. Aí, esse neto começou a ficar pálido e começou a lacrimejar um pouquinho. Então, o senhor está contando para ele, falou, Habibi, desculpa se eu falei alguma coisa fora do lugar. Ele falou, não, você não falou nada. E queridos, o resto é história. O menino falou, uau, eu escolhi a mitzvah tzitzit. Por quê? O fato que meu avô fazia, qual a conexão? Olha aqui que vale uma mitzvah com entusiasmo, e com essa frase a gente termina. O Midrash Rabbah conta pra gente o seguinte, pessoal. Mishe kibel alatzmo lasot mitzvah, uma pessoa que recebeu sobre si de fazer uma mitzvah, 6 estrelas, Dubai, caprichada. Ein ota mitzvah poseket mi beto. Aquela mitzvah nunca mais cessará de valer, de ter, de ser feita na casa dele. História concretizada de avô para filho. Nem sei porque eu escolhi a mitzvah tzitzit. Acha que não sabe, mas é a promessa do Midrash, que Bezrat Hashem, a gente possa procurar entusiasmo, vai de fora para dentro, escolher uma mitzvah, queridos, achar o contrário de frieza, de vida,
e se acostumar com coisas boas e, Bezat Hashem, sermos pessoas empolgadas, que é a coisa mais deliciosa dentro da vida e também dentro de Torah e Mitzvot. Boa noite.